Bem-vindo ao Mar de Letras. O nosso convidado de hoje é muito diferente de todos os cerca de 500 que já passaram pelo nosso programa. É um poeta visual. Vamos conhecer Eduardo Chiesi. Eduardo, bem-vindo. Obrigado. Ao Mar de Letras. O Eduardo nasceu em 1978, em Angola, e diz que tem poucas recordações da infância. Isto é curioso, porque é invulgar retermos pouco dessa fase da nossa vida. Nunca se interrogou sobre isso? Tenho algumas recordações, algumas não estão tão presentes, não é, como deveriam estar, talvez, mas tenho algumas, sim, tenho algumas recordações. O que é que guarda dessa altura? Guardo, sobretudo, os momentos de brincadeira, por exemplo, os momentos de convívio com outras crianças, não é? Guardo partes da cidade, por exemplo, convívio familiar também. Mas como saí muito cedo de Angola, não é? Com cerca de 10, 11 anos, depois tendo estado... A maior parte da minha infância foi feita... A maior parte da construção que tem da sua infância já é feita fora de Angola. Mas, de qualquer forma, recuando, não o quero limitar, obviamente, mas recuando, se calhar, essa primeira década, que é a década em que tudo sonhamos, tudo imaginamos, tudo ilusionamos. Que projetos de futuro é que abasteciam essa primeira fase da sua vida? Na altura não tinha assim grandes projetos, quer dizer, nem sequer tinha talvez maturidade para pensar e para... Nem sequer ser astronauta ou isso? Não, por acaso é engraçado que não me passou assim ser astronauta ou ser... Não tive assim essas... Que é normal nas crianças, não é? Mas não me recordo assim de... Só mais tarde, sim, já comecei a ter uma noção mais clara daquilo que queria fazer. Quando aprende a ler, tem aquilo que se possa chamar uma relação inicial promissora com a leitura? Sim, acho que sim. Eu gosto da palavra, o gosto da escrita, da leitura, isso aconteceu muito cedo a mim. Desde muito cedo ganhei esse gosto, não é, pela palavra. Sim. Como o Eduardo há pouco nos dizia, vive essa primeira, digamos que fase, microfase da sua vida em Angola, e depois ali entre os 9, 10, 11 anos vem para Portugal, deslocado com a família, uma vez que o seu pai vinha continuar os estudos em Portugal. Sim. O que é que o Eduardo imaginava que o esperava neste novo hemisfério, nesta nova vida? Foi uma fase não muito fácil, não é? Uma fase de adaptação, que tive algumas dificuldades iniciais, mas depois rapidamente consegui me enquadrar na sociedade portuguesa, consegui fazer amizades, não é? E ultrapassar essa fase mais difícil de adaptação. Uhum. Ajudou, por assim dizer, essa adaptação, o facto de ter viajado com os seus 6 irmãos? Sim. Sim, nós éramos e somos muito unidos. Isso também facilitou porque rapidamente conseguimos fazer amizades, quer dizer, nos enquadrar e não nos fechamos, não é, nós próprios, não é, quer dizer, sendo pessoas abertas, e então foi fácil. Sim, tinha sempre 6 amigos em casa e depois 6 vezes os amigos de cada um, tinham um grupo de amigos numeroso. Sim, da escola, para os vizinhos, por exemplo, também, isso ajudou imenso. Sim. Sei que é depois, por volta dos 16 anos, que a leitura com a qual teve a tal relação inicialmente até promissora se transforma mais do que isso numa verdadeira paixão. E é uma paixão que o Eduardo começa logo a abastecer, por assim dizer, com pesos pesados da literatura, não é? Sim, foram pesos pesados, porque por volta dos 16 anos, mais ou menos, quer dizer, enquanto os outros colegas, por exemplo, amigos, iam jogar a bola, iam para brincadeiras e não sei o quê, e eu talvez pela timidez, não sei, eu trancava-me no quarto a ler, a escrever e tal, ou seja, a viver outros horizontes, né, através da leitura. E isso, lá está, foi despertando cada vez mais o gosto pela escrita, não é? Pela poesia, essencialmente. Via-se escritor? Não me via escritor na altura. Aliás, nem hoje me vejo escritor. Nem atualmente me vejo escritor, mas vejo-me alguém que gosta do mundo literário, não é? Sim, isso sim. E de facto, quando aos 16 anos começa, por assim dizer, a educar o bom gosto literário, abastecendo com boas sementes, como o Eduardo fez, essas leituras ajudam a formatar um perfil literário, mas se calhar ajudam a formatar mais do que isso um modo de estar na vida, não?
Sim, sim, sim. Não, a leitura, sim. A leitura nos ajuda bastante a descobrir modos novos ou diferentes de estar na vida, não é? E para depois nós inventarmos o nosso próprio modo, através daquilo que lemos, daquilo que vemos. Sim, isso sem dúvida, sem dúvida. E as leituras numa fase inicial da vida são muito importantes, não é? Porque acabam logo por dar as bases que serão depois o nosso futuro. Sim. Ainda se lembra de livros que o tenham, ou autores que o tenham marcado nessa altura? Sim, vários. Kafka, Dostoiévski, Camus, foram assim pesos pesados. Pesos pesados, exatamente. Sim, foram pesos pesados. O Eduardo estava-nos a dizer há pouco que, enfim, preferia a solidão, a reclusão no seu quarto com os livros do que as jogatanas, mas disse mais, disse que além dos livros também se atrevia a escrever algumas coisas. Ainda sabe, lembra-se como é que tudo se iniciou, essa sua paixão também pela escrita? Sim, eram coisas, escrevi coisas muito iniciáticas, muito básicas, muito sentimentais também, não é? Mas foi o pontapé de saída, não é? para aquilo que faço hoje, atualmente. E numa fase de... Aliás, eu tive várias fases de reclusão na minha vida, não é? E numa delas foi, de facto, a poesia foi a boia de salvação, de facto. Agarrei-me a ela, não é? Como forma de me reabilitar, de me dar a volta por cima e de voltar à vida, no fundo, não é? Quer dizer, eu sei, estou a sentir metafórico. Sim, claro. Mas, sim, houve fases em que o livro teve uma importância fundamental para mim. E continua a ter. Ainda guarda alguns dos escritos que fez em jovem? Sim, guardo como recordação, não é? Como memória, não é? Mas guardo. Quando passa por eles, identifica-se? Já não. Graças a Deus. Não, já não. Servem como fonte de inspiração, não é? Para marcar o meu percurso, não é? Mas já não me identifico, não. Digamos que sente eventualmente uma certa ternura por aquele jovem aprendiz? Ternura não. Até tenho uma certa... Não digo aversão, mas é quase... Não, bem, isto aqui não quero voltar a isto. Não, porque a escrita era uma forma de evasão, de exteriorizar alguns sentimentos que eu tinha e que de outra forma não conseguia. Se calhar uma transmitir. terapia até. Sim, uma terapia. Aliás, eu tinha até cunhei o termo poeticoterapia, não é? No fundo, a poesia é exatamente isso, uma terapia. Não só uma terapia, mas é também uma terapia. É. Eu sei que o Eduardo, aliás, basta socorrer-me daquilo que eu acabei de ouvir dizer, que associa a escrita aos momentos de solidão. É um ato, não diria, mas são instantes quase egoístas, os instantes da criação. São quase sempre egoístas, não é? Porque para o autor, não é? Para escrever, para se concentrar, não é? Tem que ter esse momento de solidão, esse momento dele com ele próprio, não é? E é aí que ele absorve do exterior, não é? A inspiração, enfim, mas depois o momento de criação tem que estar a sós com ele próprio, sim, para poder criar. Numa fase do seu percurso, o Eduardo entra na Faculdade de Direito, mas depois sai pela Faculdade de Letras. O que é que procurava? Procurava essencialmente me encontrar, não é? E acho que foi na Faculdade de Letras que me encontrei, na filosofia, na literatura. Mas tive essa passagem pela Faculdade de Direito, estive lá 2 anos, fui inclusive aluno do professor Marcelo. Mas essa fase durou pouco porque de facto talvez não era ali o meu caminho, não é? Mas sim em letras, onde fui muito bem acolhido. É aí na Faculdade de Letras ou é mais tarde que descobre que é aquilo a que hoje chamam um poeta visual? Não, essa fase acho que descobri muito antes. Ainda antes? Antes, no meu momento de reclusão, não é? Em que, vamos imaginar, alguém que dentro de uma cela, não é? E lê bastantes livros e vai recolhendo as frases, as citações mais fortes desses livros e vai as colando, não é? na parede do quarto, da cela, não é? Até transformar essa cela, esse espaço, em que só há frases, e apenas a janela e a porta que ficam livres das frases, não é? E essas frases acabam por servir de inspiração nos momentos mais de terremoto, não é? Bastava olhar para um dos cantos da parede, havia frases inspiradoras, não é? Então, acho que a poesia visual começou aí. Ou seja, era um quarto que tinha uma janela e uma porta que comunicavam para o mundo e as paredes que para o mundo comunicavam. Sim, completamente carregadas de poesia, de frases de vários autores, não é? Africanos, portugueses, ocidentais, vários autores. E
Mas acho que para mim a poesia começou aí. Na Faculdade de Letras, ela formalizou-se, não é? Foi onde eu estudei, fiz a minha formação académica, mas a poesia nasceu antes, nasceu nesse momento de mais inspiração. Eduardo, o que é que diferencia um poeta visual? Bom, as diferenças não são muitas, mas um poeta visual é alguém que, além de usar a palavra, ele usa também a imagem, o som, o movimento, não é? E faz um refogado desses ingredientes numa só tela, não é? Numa só tela ou numa só plataforma, não é? Enquanto que na poesia tradicional temos a palavra, temos os sonetos, temos as estrofes. O poeta visual tenta ir um pouco mais longe, ou seja, partindo dessa base, tenta acrescentar outros aspectos também que podem causar fruição, causar prazer, causar deslumbre, não é? Nesse sentido. Vamos, mais do que ouvir falar, vamos ver. Vamos espreitar a arte fotográfica e poética do nosso convidado. Eduardo, que temas é que o Eduardo aborda na sua poesia visual? Eu abordo vários temas. Temas políticos, temas sociais, temas existenciais, vários temas. Ou seja, não sou um autor que se foca numa única vertente, não. Tento ser o mais abrangente possível. E esta fase que nós vivemos, enfim, quase monotemática, marcada pela pandemia, teve influência na sua arte, quer dizer, na arte em geral e na sua arte? Não, teve bastante. Tem sempre, aliás, todos os momentos marcantes, que sejam externos ou nossos, não é? Interior, acho que são ingredientes que nos ajudam a criar alguma coisa, não é? E esta fase que estamos todos a viver, não é? De pandemia, guerras, etc., claro que sim, claro que são matéria-prima, não é? Para a criação poética, sem dúvida. Até porque são fases em que a poesia faz falta, faz ainda mais falta, não é? Para nos ensinar a sobreviver, não é? E a continuar, apesar das contrariedades do mundo, não é? Acho que sim. No seu caso, como é que foi o desafio, eu chamo de desafio de criar durante o período de pandemia, confinamento, medo? Sim, medo. Eu sempre trabalhei, mesmo durante os períodos mais complicados da pandemia, confinamento, sempre trabalhei, sempre estive cá fora, ou seja, não estive completamente confinado, não é? Por isso, o medo foi sendo ultrapassado através também da imaginação, não é? Da criação também. Sim. Mas acho que, essencialmente, a poesia faz sentido nesta fase porque ela nos dá vida, não é? Nos dá vida, nos faz ultrapassar, lá está, superar, transformar o medo em algo positivo. Não é? Sim. Eu estava a ouvi-lo falar, estava a recordar algo, porque todos passámos o confinamento, estava a pensar se
para si a fase de confinamento não foi quase como uma outra reclusão, se bem que não voluntária. Sim. Sim. Lá está, quer dizer, também, mas nesse sentido também foi mais fácil lidar com o confinamento, uma vez que já tenho vivido vários confinamentos e reconfinamentos. Então, confinar naquela fase não... pessoas que tinham, por exemplo, dificuldades em ficar em casa, eu, habituado a ficar em casa, e estando em casa, encontrar formas de sair dela, mentalmente, não é? Então não foi assim difícil, não é? Não... Claro que foi difícil, mas para quem está habituado a lidar todos os dias com obstáculos e com... Não foi muito... Como é que... já nos falou sobre os temas, enfim, sobre os quais versa a sua obra. Eu pergunto-lhe, e como é que lhe surge a inspiração para a criação da sua arte visual? A inspiração não surge sem cultura, não é? A inspiração não surge sem trabalho, sem pesquisa, sem estarmos atentos ao exterior, e eu também ao interior também. Então a inspiração surge sempre de algo que nos incomoda, ou algo que nos estremece, não é? E que nos faz criar. Eu inspiro-me naquilo que leio, naquilo que vejo, naquilo que o mundo me dá, não é? E eu tento transformar essa dádiva em objetos de arte, não é? Mas surge essencialmente daquilo que os outros me dão, daquilo que leio, por outros autores também, não é? Nunca é algo solitário, algo só meu, não é? É sempre fruto daquilo que absorvo, não é? Tanto que eu não tenho um processo criativo, definido, não é? Eu vou criando à medida que vou absorvendo outros ingredientes, lá está, e fazer o tal refogado poético. Não tem digamos que uma rotina de criação. É um artista indisciplinado? Aliás, a arte tem que ser indisciplinada, não é? Uma arte muito disciplinada, muito cronometrada, quer dizer, não é? Uma arte como se tivesse um GPS, não é? Que vai daqui até ali, sem desvios. Eu acho que é uma arte que não acrescenta muita coisa, não é? Aquilo que já foi feito. E para nós, para acrescentarmos alguma coisa àquilo que já foi feito, é preciso trazer lá está, como eu digo sempre, o tal ingrediente diferente que acrescenta, que dá outro sabor, não é? Ao que nós encontramos, não é? E são, de facto, no seu caso, expressões artísticas que nos tocam, e Alice Vieira, por exemplo, não ficou indiferente ao seu trabalho. Como é que foi? Foi uma surpresa. Eu recebi um convite dela, né, numa mensagem, a pedir que fizesse uma capa do livro dela, Os Armários da Noite. Para mim foi uma surpresa e muito gratificante mesmo. E a partir dessa capa, né, da Alice, surgiram outras capas, outros pedidos também, para que eu fizesse uma capa de um livro para poesia também, outros autores. A sua arte visual tem também, por assim dizer, um capítulo em vídeo. E aí, como é que é o processo de criação? O processo é... As ideias vêm, não é? As ideias vêm. No fundo é tentar dar movimento aos objetos parados, não é? Eu chamo isso de poemas em movimento, não é? Mas o processo é sempre o mesmo, quer dizer, quer em fotografia como em vídeo, é pôr as palavras a mexer, pôr a poesia em andamento e dar-lhes uma outra dimensão, mas também mais lúdica também, mas mais viva, mais orgânica, não é? É tirá-lo do papel para o vídeo, para outros formatos, e por aí vai. São imagens em movimento e esta é a altura justamente para conhecermos esta poesia em vídeo do nosso convidado.
Eduardo, a sua arte não está publicada num livro físico, mas ela existe e está disponível. E eu pergunto-lhe, a rede social Facebook é o seu livro? Sim, sim, acaba por ser. E é bom porque publicar poesia nem sempre é fácil, não é? Então as redes sociais, a internet, nos permitem, mesmo sem o apoio de uma instituição, de uma editora, por exemplo, nós publicarmos. Nós chegarmos ao mundo em 5 minutos, estou em Angola, Portugal, enfim, China, sem ter que passar por avaliação, por exemplo, de um editor, não é? Então, qualquer um de nós, tendo o seu trabalho, tendo uma rede social, ele é editor de si próprio, no fundo é isso. E até porque isso é um facto, pelo menos é a minha opinião pessoal, a poesia está um pouco, não digo castrada, mas um pouco capturada. Um pouco refém da instituição, não é? A instituição é quem decide o que é poesia, o que não é, o que é literatura, o que é arte, o que não é. Então, mas tendo uma rede social, qualquer um pode publicar sem qualquer obstáculo mais das editoras que às vezes se impõem, não é? E imagino que também seja gratificante ter, enfim, o contacto imediato com os leitores. Sim. Isso acho que é o novo mundo, no fundo é o novo mundo. Não é? Enquanto um escritor tradicional publica um livro e tem, sei lá, enfim, fica restrito à estante, mas nós nas redes sociais estamos permanentemente a ser visualizados, a ser lidos, a chegar ao público, não é? Acho que isso é uma mais-valia para os autores que publicam nas redes sociais. Quem tem no Facebook, quem tem nas redes sociais o seu livro, também encontra no mundo inteiro o ateliê para a sua arte? Sim, sem dúvida. Encontra o ateliê, encontra um laboratório, encontra uma fonte também de inspiração, penso eu, porque depois já há outros também, autores que, baseados no meu trabalho, vão também criando as suas obras também, o que é muito bom, o que é muito gratificante para mim, saber que sou uma fonte de inspiração para outros autores. É muito curiosamente era isso que ia perguntar. Entendo que possa já ser uma fonte de inspiração e digamos que até uma influência para outros criadores. E no seu caso, quais é que são as suas influências? As minhas influências, lá está, são autores que eu li, não é? Lá está, no meu período de reclusão, onde li mais, são pessoas com as quais converso, são os amigos, é a família, não é? São as minhas fontes de inspiração. Uhum. A sua expressão artística, a sua arte, teria de ser poética? Ou seja, o tratamento com imagem não teria a mesma chance de sobrevivência se aplicasse, por exemplo, a uma prosa longa? A minha arte ela é efêmera, não é? Eu tenho noção de que talvez daqui a 10, 15 anos eu não terei não terei a mesma... Ou seja, eu sinto que é efêmera no sentido de que estou a viver o meu momento, não é? Estou a acrescentar alguma coisa àquilo que já foi feito, com base naquilo que os outros também fizeram, não é? Mas que a arte não tem que ser uma coisa... Ou seja, quando sentirmos que já não temos nada para dizer, o melhor é parar. Não é? E acontece que muitos autores, por exemplo, já não tendo nada para dizer, continuam a querer dizer, a forçar a arte, e depois fazem obras muito, muito insípidas, muito daquelas obras que entramos num museu ou numa galeria e não nos transmitem uma essência, obras sem coração. Nós achamos que são obras sem coração porque não nos tocam. Claro que há um conceito por trás delas, mas eu acho que a verdadeira obra de arte tem que nos tocar, tem que nos estremecer cá dentro e fazer sentir alguma coisa, não é? Tem que nos chegar ao coração. Porque senão é apenas um conceito. Eu vejo, por exemplo, obras que são uns gatafunhos, uns rabiscos ou apenas alguns, e nós não percebemos absolutamente nada, não é? Muitas vezes até nos sentimos ignorantes perante essas obras porque não conseguimos perceber o que é que o autor quis dizer. Então daí ser necessário ter uma descrição da obra. Eu acho que isso não faz sentido, porque limita a nossa imaginação. Se eu, para perceber uma obra, preciso de ler a descrição do autor, então estão a limitar a minha imaginação, não é? A minha capacidade de, perante ela, encontrar outros mundos, me redescobrir a mim mesmo. Esse seu receio de que... receio ou constatação, enfim, pessoal, de que a sua arte possa ser efêmera, esbarra com a realidade. Isto porque eu sei que o trabalho do Eduardo Chiesi já é estudado em universidades no Brasil através do curso de arte e de literatura. Como é que soube disto?
Eu digo que a minha arte é efêmera porque tudo na vida é efêmero. Nós também somos efêmeros, não é? E se podemos fazer algo que fique para os outros, como por exemplo neste caso, no Brasil, há um professor que na faculdade, nas suas aulas, incluiu no programa o meu trabalho. Isso é muito bom, muito gratificante. Quando vemos, por exemplo, que há alunos que estão a fazer as suas teses de mestrado ou doutoramento e que fazem referência ao meu trabalho, é muito bom. É sinal de que valeu a pena e vale a pena, é motivante, não é? Estimulante, sim. Acho que Está a chegar longe. Sim. A poesia, o objetivo da poesia não é chegar longe, mas é chegar a cada um de nós, não é? E se chegar longe é sair das fronteiras, não é? Ultrapassar as fronteiras é muito bom. É muito bom, quer dizer, chegar ao Brasil, chegar a Angola, chegar a Portugal, quer dizer, é muito bom. Isso é chegar longe. Sim. É interessante verificar que... Enfim, que a sua vida, artística, que a sua carreira acabam por estar muito ligadas ao ensino, eu diria que quase nos dois extremos da cadeia do ensino. Quer no ensino superior, no Brasil, onde é estudado, quer nas escolas dos mais novos, em Portugal, para as quais o Eduardo é muitas vezes convidado para visitas. O que é que acontece nessas visitas? No fundo, tento levar a poesia visual aos alunos, mostrar-lhes que há outras formas de trabalhar a poesia, há outras formas de poema, não é? Além do poema escrito, não é? O poema tradicional, e mostrar-lhes também que com materiais comuns do dia a dia nós podemos criar um poema. Com garfo, com areia, gelo, com esferovite, com pregos, com pedras, podemos criar um poema. No fundo, demonstrava-vos isso. E fico muito contente quando reparo que eles ficam, uau, o que é isto? Não é? Ficam entusiasmados e com vontade também de criar e de fazer, não é? Qualquer coisa com outros materiais que não a palavra. Não é? Muito bom. Para nós, tudo isto alguns eram bichos estranhos, como o vídeo ou até a fotografia. Outras coisas eram completamente inexistentes, como as redes sociais. Quando nascemos, não existiam nem redes sociais, nem imaginação de nenhum ficcionista de que elas pudessem vir a surgir. Mas hoje em dia, quando vai às escolas, encontra miúdos que nasceram e aprenderam a conviver desde muito novos com tecnologia que nós nem sonhávamos que pudesse existir e com as redes sociais, as tais que nós nunca poderíamos imaginar que viessem a ser inventadas. Estes miúdos entendem-no melhor do que qualquer outra pessoa do seu público? Uhum. Eu acho que é isso que nós, professores, devíamos perceber, é que a poesia não deve ser dada nas escolas de uma forma imposta. É necessário que o professor espicasse a imaginação do aluno para que ele próprio descubra a poesia. Eu, por exemplo, quando tinha idade de terra, não é? Eu não gostei... Foi difícil estudar Camões, estudar Fernando Pessoa, estudar todos aqueles autores de Julião, todos aqueles autores que nos apresentavam. Foi difícil. Hoje gosto de poesia, adoro e não vivo sem ela, mas naquela fase de aprendizagem foi difícil, porque o modo como era dado não permitia essa descoberta individual. Não era algo que, bom, agora estudas isso, tens aqui um soneto que tem X versos e tal, e tens que fazer um texto. Era muito difícil. Não? Então, penso que grande parte do motivo que faz com que as pessoas não gostem de poesia é exatamente a forma como ela é ensinada. Acho que deve haver mais liberdade para que o aluno possa, por ele próprio, ir criando. E é no fundo aquilo que eu faço nas escolas. Estão aqui esses materiais, agora vá, desenrasquem-se por aí, criem, descubram a poesia. É mais ou menos por aí. Eduardo, estamos a terminar. Como é que o Eduardo gostaria que daqui a 20, 30, 50 anos a sua arte fosse recordada? Uma boa pergunta. Bom, em princípio daqui... não, que as pessoas possam inspirar, uma arte algo que possa inspirar os outros também a criar, porque há 20 ou 30 anos atrás eu também fui buscar fui buscar inspiração também aos outros que já não escrevem, que já não fazem, que já não criam, mas que a arte dele serviu para aquilo que eu faço agora também, não é? Então, daqui para a frente eu também gostaria que se alguém pegar para ele acrescentar mais qualquer coisa àquilo onde eu fui insuficiente, acho que seria muito bom. Fica aqui a sua mensagem, o seu apelo final. Eduardo, obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. Assim terminamos mais um programa. Foi bom contar com a sua companhia, que, como sabe muito bem, não dispensarei na nossa próxima emissão. Eu despeço-me. Até lá.